Meus amiguinhos, olha aí, estamos de volta, hein? Cálculo 2, primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre sequências de números reais e séries numéricas. Todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que é uma sequência. Mas a gente vai combinar o seguinte: uma sequência de números reais para a gente vai ser uma fila de números, uma fila infinita de números, tá? Vou começar aqui com um exemplo que vai me servir para alguma coisa. É o seguinte: pense num quadrado de lado 1. Então eu vou tentar aqui desenhar um quadrado. E aqui a área 1. Então eu vou dividir esse quadrado na metade. Então essa área aqui é meio. Se eu pegar a outra metade e dividir no meio, eu vou ter agora 1/4. A outra metade dividindo no meio, vou ter aqui 1/8. E eu posso continuar com esse processo a vida toda, tá? Veja, eu posso pegar esse quadrado aqui, ó, dar um zoom nele. Então aqui eu tenho 1/8. E aí eu continuo o mesmo processo de dividir na metade o que sobrar, né? Então vou ficar com 1/16, 1/32 e assim por diante, tá? Em algum momento vai ficar muito pequeno para eu escrever, eu posso dar um zoom e continuar com esse processo para sempre, infinitamente, tá? Então veja, eu consegui aqui alguns números e eu vou dispor esses números da seguinte maneira. Primeiro eu escrevi 1/2, depois 1/4, depois 1/8 e assim por diante. 1/32, o próximo seria 1/34, ou 64, desculpe, e assim por diante. Isso é uma sequência de números reais. Uma fila de números, tá? Então, se eu estou dizendo que é uma fila, eu estou dizendo que a ordem desses números é importante para mim, de alguma maneira. Então, essa sequência, apesar de ter os mesmos números que essa aqui, ó, para mim são totalmente diferentes. Por quê? Porque o primeiro número que está aqui é diferente do primeiro número que está aqui, tá? Então isso por si só já diz que o conceito de sequência é diferente do conceito de conjuntos, tá? Porque a ordem é importante na sequência, tá certo? E como eu não estou falando de conjuntos, então eu não vou chamar esses números de elementos. Eles são termos de uma sequência, tá certo? Então, na sequência que eu escrevi lá, que começava com 1/2, 1/4 e assim por diante, vou ficar com preguiça, esses camaradas aqui são termos da sequência. Termos. Aí alguém pode lembrar lá de progressões aritméticas, progressões geométricas. Aqueles são exemplos de sequência, certo? Uma progressão aritmética, um exemplo é um tipo de sequência. Uma progressão geométrica é outro tipo de sequência. E a gente vai falar de sequência de uma maneira geral, tá certo? Então, muito bem, tá combinado, né? É uma fila infinita de números, esses números eu chamo de termos da sequência. Então, eu tenho um primeiro termo da sequência, um segundo termo da sequência, um terceiro e assim por diante, e isso não acaba
porque é uma fila infinita. Tá? Eu tenho duas maneiras de representar uma sequência. Duas maneiras usuais. A primeira é essa, que eu escrevi aí os termos, eu enumero os termos da sequência. E outra maneira de escrever a sequência, de falar sobre a sequência, é você dizer qual é o termo geral. Então, mais uma nomenclatura aqui. Termo geral da sequência. O que é o termo geral da sequência? É a lei de formação, é você me dizer como é que eu consigo todos os termos da sequência. Veja bem, esses termos que eu escrevi aqui, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e assim por diante, eles têm uma coisa em comum. Veja que o denominador é sempre uma potência de 2. Então eu posso escrever, né, essa sequência dizendo que o termo geral, e aí eu vou chamar isso de A índice N, o termo geral da sequência é 1/2 elevado a N, em que esse N é número natural. Aqui a gente vai encontrar um probleminha, mas é jogo rápido. Número natural, para a gente, nessa disciplina, vai ser o conjunto 1, 2, 3 e assim por diante. Poxa vida, mas eu aprendi a vida toda que número natural tinha o 0. E que isso aí que o senhor escreveu é N com asterisco. Isso não é um problema grave não, tá? É só uma questão de nomenclatura. Eu vou chamar de número natural, né, a partir do 1 porque isso me interessa. E porque historicamente o conjunto dos números naturais é esse mesmo. O conjunto dos números naturais é o conjunto usado para contar. Ninguém conta 0, aí agora 1, 2, 3, certo? O 0 é um conceito que veio muito depois na história dos números. Tá? E ele foi incluído aí nos números naturais por uma conveniência, tá, algébrica. Mas, para o pessoal de matemática, conjunto de números naturais é a partir do 1. Tá certo? Então, nada demais, é só isso. Vamos usar números naturais a partir do 1, porque me interessa sempre pensar no primeiro termo. Não existe o termo de ordem 0, tá? Então eu vou usar o n a partir de 1. Então, o termo geral da sequência é a fórmula que me dá todos os termos. Se eu fizer n igual a 1, eu tenho o primeiro termo. Se eu fizer n igual a 2, eu tenho o segundo termo e assim por diante. Tá certo? Então, muitas vezes, para se referir a uma sequência, você usa a seguinte notação. A n dentro de parênteses. Isso aqui quer dizer que você tem uma sequência que tem um primeiro termo, um segundo termo e assim por diante. Tá bom? Nada demais. Então, muito bem. Isso é a sequência de números reais. É essa fila infinita que a gente pode descrever colocando todos os termos, né, dizendo quais são os termos, enumerando, né, ou dando uma ideia de como é que os termos se comportam, ou através do termo geral da sequência, que é a fórmula que dá todos os termos. Muito bem. A outra coisa sobre a qual a gente ia falar são as séries numéricas. O que é que significa uma série numérica?
Uma série numérica é uma soma infinita de números ou a soma dos termos de uma sequência. Você tem lá 2 mais 5 mais 10 mais 540, e eu vou aumentando esse número aí de acordo com alguma lógica maluca infinitamente. Então, isso é uma série. É uma soma infinita de termos. É uma soma infinita de números ou uma soma de uma sequência, porque eu posso estar falando dessa sequência aqui. Aí eu pego todos os termos dessa sequência e somo. Tá? Os 3 pontinhos significam que a coisa continua. Muito bem. Você tem 2 possibilidades para uma soma dessa natureza. A primeira possibilidade é que uma soma dessa não faça sentido nenhum. Não faz sentido essa soma. Que soma maluca? Fazer 2 mais 5 mais 10 mais 540 mais sei lá o que vem depois. Então, o que isso resulta? Tá. Então, o primeiro caso, a primeira possibilidade é que essa série não faça sentido. As séries mais simples, se eu fizer... e outra coisa, eu vou querer dar uma notação, né, já que eu estou falando em somar termos de uma sequência, então eu vou indicar uma série desse jeito. Isso aqui significa somar todos os AN quando eu pego N indo de 1 até infinito. O que significa fazer A1 mais A2 mais A3 e assim por diante. Sem fim. Tá? E aí, como eu estava dizendo, tem 2 possibilidades. A primeira é não fazer sentido nenhum. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, o que eu estou fazendo? Isso é 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes. Ora, isso vai me dar infinito. Isso, infinito não é um número. Tá? Isso não resulta em coisa nenhuma. Outra possibilidade é você ter menos 1 elevado a n. A soma de todos os menos 1 elevado a n. Isso significa que você vai fazer menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim por diante. O que é que dá isso? Não sei. Essa soma aí fica oscilando de menos 1 mais 1. Não sei quanto é que vai dar isso. Agora, há casos em que essa soma infinita faz sentido. A soma infinita resulta num número. Tá? E eu vou dar um exemplo. Vou puxar aqui para o começo da aula. Olha só. Eu comecei aqui com um quadrado de lado 1. A área é 1. Então eu estou dividindo essa área 1 em áreas menores. O que acontece se eu somar essa área com essa, com essa, com a próxima, com a outra e assim por diante? Se eu somar essas infinitas áreas, o resultado vai me dar 1. Então, fazer soma de 1 sobre 2 elevado a n, essa soma infinita, isso dá 1. Tá? Então, esse é um caso que faz sentido. Quando faz sentido, a gente diz que a série converge. É uma série convergente. Quando não faz sentido, quando não dá um resultado nenhum, a gente diz que a série diverge. Tá? E, bem,
Isso, o critério para você saber quando converge e quando diverge é o que a gente vai perseguir na próxima aula, tá certo? Então, por enquanto, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o que é uma sequência, que são termos de uma sequência, o que é uma série, tá? E é isso. E precisa saber que há momentos em que somar infinito dá errado, não dá nada, e somar infinitos números dá alguma coisa, que é quando converge. Ok? Então, na próxima aula a gente continua a falar sobre essas coisas. Um abraço.